Está escrito na carta do apóstolo Paulo. Ele enviou essa carta. Daqui a pouco eu falo para você onde está o capítulo e a carta endereçada para onde foi. A palavra de Deus nos mostra aqui, olha só, diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a palavra de Deus diz, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Paulo diz que Deus nos vivificou. Por quê? Nós estávamos mortos. O que nos matou? Ofensas e pecados. Pecados, a gente errou, saiu da presença de Deus, ou alguns nem entraram ainda, então a pessoa está morta. Morta como? O corpo morto? Não, o espírito está morto. Você lembra? Deus falou assim para Adão: Adão, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. E Adão comeu da árvore, comeu do fruto da árvore, e fisicamente ele não morreu, mas espiritualmente ele foi morto. E todos nós, toda a raça humana herdou a natureza adâmica, então todos pecaram. A palavra de Deus também diz isso. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se o meu espírito ele está morto, no caso a pessoa que ainda não recebeu essa palavra, o espírito de todas as pessoas, antes de ser vivificado, por isso que a palavra está dizendo aqui, ó, quando a pessoa ela recebe Jesus, quando Jesus se revela para ela, quando Jesus se manifesta para ela, o Senhor Jesus, através do seu Espírito, o que ele faz? E vos vivificou, estando vós mortos. Olha só, a pessoa morta, ela não pode ver. Já viu? Chega diante de um caixão, está lá o cadáver. Você pergunta para o morto: você está me vendo? Você está me ouvindo? Você está sentindo alguma coisa? O morto continua morto, ele não sente nada. Assim somos nós, pastora Wanda, quando estamos mortos em delitos e pecados. Então, na verdade, ninguém pode ver a Deus enquanto não passar por Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou. Quem é que vivifica? Nós mesmos? Porventura, um morto, ele pode sair sozinho do caixão? Não, logicamente que não. Assim também espiritualmente. Espiritualmente a gente não pode se reavivar sozinho. Então, por isso que Deus fala: e vos vivificou, estando vós mortos. Essa era a nossa condição, em ofensas e pecados. Exatamente, como o pastor começou explicando, foi ali desde Adão, desde que Eva optou, decidiu por fazer aquilo que Deus disse, foi a única imposição de Deus: não faça isso, porque vocês morrerão. Então houve ali a morte no sentido espiritual. Fisicamente continuaram vivendo. Nós fisicamente vivemos, mas enquanto não vem o Espírito de Deus e nos vivifica, espiritualmente não vivemos. Não há vida espiritual em toda a carne, somente naqueles que recebem a vivificação, o despertar da vida espiritual de novo. Quando Adão e Eva transgrediram, imediatamente eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque já não havia mais a vida espiritual de Deus neles. O corpo físico continuou vivendo, humanamente eles continuavam vivos, mas espiritualmente já estavam mortos. E eles se deram realmente conta disso quando perceberam que já não havia mais aquela comunhão, aquela comunicação natural que houvera com Deus até eles transgredirem. Então veja você, o que as ofensas e o pecado trouxeram para Adão, para Eva, para toda a humanidade? Um distanciamento de Deus. Eles ficaram sentindo vergonha de se colocar na presença de Deus e admitir o que eles tinham feito. Então eles se esconderam. Então observe que já entraram outros sentimentos, pensamentos, emoções, motivações que eram da carne agora. A vergonha, o medo, a mentira, a acusação. Coisas que hoje o ser humano que está na carne, no natural, apenas vivendo humanamente, pratica naturalmente, vivencia naturalmente. Mas aquele que é vivificado por Deus, para essas coisas já não são normais, já não são naturais, porque novamente é liberado o acesso à comunhão com Deus, a vida espiritual
aparece, nasce de novo naquele ser humano. Ele passa a ser não somente humano, mas um ser também vivo espiritualmente. Isso não depende do homem. Não adianta o homem falar assim, eu quero viver. Você pode viver fisicamente. Tem muita gente que está nos assistindo agora, que elas estão vivas, fisicamente falando. Mas, espiritualmente, segundo a palavra de Deus, a pessoa está morta. Mas morta como assim? O espírito, mas se o meu espírito estivesse morto, eu estaria morto. Essa morte é uma morte que é desligada da vida de Deus. É uma morte espiritual que você vive apenas pelo seu intelecto, pela sua alma. Apenas a sua alma está viva. Então, a sua alma ela tem os sentidos naturais desse mundo, os 5 sentidos, e você vive. Mas espiritualmente, segundo a palavra de Deus nos mostra isso, Jesus ensinou isso. Jesus chegou para Nicodemos e falou, Nicodemos veio até Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 3, e disse, ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não for com ele, Jesus. E Jesus falou, ô Nicodemos, você precisa nascer de novo. Necessário é nascer de novo. E o Nicodemos falou o seguinte, mas como que eu vou nascer? Eu vou entrar numa barriga da minha mãe de novo e vou nascer de novo? E Jesus falou, não é isso que eu estou falando. Estou falando nascer do Espírito. Você já nasceu da carne, por isso que você é carne. Agora tem um outro nascimento. Você precisa ser nascido de novo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo pelo Espírito Santo. A pessoa que ela pecou, e todos pecamos, todos pecaram, a palavra de Deus diz. Eu vou até ler isso com você, aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, Paulo ele diz o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 3, no capítulo 6, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, no versículo de número, creio eu que 17, deixa eu achar aqui, como está escrito, versículo 10, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo de número 23, capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, toda a humanidade pecou. Mas por que a gente pecou? Por causa da natureza do Adão. Adão foi desligado de Deus, destituído da vida que Deus tinha nele, a vida saiu de Adão, e Adão passou a viver nessa terra aqui, apenas como uma alma viva, não um espírito. Então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E qual é o salário do pecado? A palavra de Deus diz assim, o salário do pecado, capítulo 6, versículo de número 23, a palavra diz assim, a recompensa pelo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você já ouviu falar isso? Mas que morte que é essa? É a morte física, a morte espiritual. Então, o salário do pecado é a morte. E agora, se eu estou morto espiritualmente, eu preciso de vida. Mas eu posso produzir essa vida em mim mesmo? Logicamente que não. Eu preciso de uma atuação do Espírito de Deus. Eu preciso que Ele venha a mim e faça essa vida nascer em mim. Por isso, a gente volta na carta de Paulo aos Efésios, agora capítulo 2, veja que não depende do homem. O homem não é porque ele quer estar vivo, não é porque ele quer viver, que o espírito dele viva sozinho, por si só, o espírito vai reaviver. Assim como um corpo não pode reavivar-se sozinho, de maneira alguma. Nunca você viu alguém simplesmente estava lá deitado no caixão e de repente acordou sozinho? Não houve isso. E espiritualmente também não há isso. Então a palavra de Deus nos ensina, qual é a maneira? E vos vivificou, quer dizer, Ele, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa era a nossa condição. Por quê? Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Assim como Adão foi desobediente, e a desobediência de Adão trouxe a morte. Por isso que o Adão pecou, toda a humanidade pecou, e hoje carecemos de quê, pastora Wanda? Da graça do Senhor Jesus, através do seu Espírito, vivificar a gente novamente.
essa graça é pela obra que Jesus fez. Então Jesus pagou o preço, porque na verdade nós todos vivíamos sob o pecado, vivíamos pecando, vivíamos no pecado, nas ofensas, por causa da transgressão de Adão. Mas Jesus, ele suportou pagar um preço, ele se submeteu a pagar um preço para que hoje nós não tenhamos que viver. E aí? Aí é pela fé. Quando você crê que Jesus pagou esse preço, então gratuitamente você recebe a vivificação. É de graça. Por quê? Porque ele já pagou. Você não tem que fazer esforço nenhum, você não tem que fazer obra nenhuma que te tragam essa vivificação. E não depende de você, mas depende de Deus querer te vivificar. E aí, pastora, será que Deus quer me vivificar? Se ele não quisesse, ele não teria submetido o filho dele lá na cruz.